Bem, pessoal, então vamos aproveitar aqui a aula de hoje para discutir os conteúdos aí postados sobre os assuntos iniciais de estatística descritiva, tá? Então, a primeira coisa que é discutida no material é sobre a questão do conceito de vetor aleatório, né? E aí, nesse sentido, é considerado como um vetor, né? Um vetor aleatório, um vetor cujas componentes, né? As suas componentes, né? Um vetor cujas suas componentes são variáveis aleatórias, tá? Então é importante destacar aqui que esse vetor aqui, cada componente dele é uma variável aleatória. Então a gente tem um vetor com dimensão P, e aqui a notação geral é que o vetor ele fica na vertical, e é que a gente usa o símbolo da transposta, né? Tá certo? Então aqui, só um minutinho, pessoal, deixa eu ver o que aconteceu aqui nisso. Eu não estou vendo. Ah, tá bom. Achei aqui o quadrinho aqui, tá? Então, olha, o que a gente precisa definir inicialmente aí, né? É justamente que o x, né? É um vetor aleatório. Ele vai estar aqui, ó, x1, x2, xp, né? Ou você usa assim, entre parênteses ou com colchetes. E isso aqui é x1, x2, xp, né? Transposto. Onde cada um desses x é uma variável aleatória, tá bom? Então, cada um desses x é uma variável, esse aqui são variáveis aleatórias. Então, nesse sentido aí, é onde se insere, né, o contexto da análise multivariada. A gente vai lidar com múltiplas variáveis no sentido aleatório, tá? Ok? E aí, quando se observa dados, né, a gente vê dados, né, o que a gente obtém são realizações dessas variáveis, então a gente forma o que a gente chama de amostra, né? É uma amostra, né? Então aqui eu tenho o x, vou usar a anotação do livro, x1, x2, xp, linha, né? Isso aqui é uma amostra, né? Uma amostra desse vetor aleatório, tá? E aí esse i pode ser o índice das observações, esse i pode variar de 1 até n, né? E n aqui seria o tamanho dessa amostra. Então, se a gente tiver uma observação, tivermos n observações dessas p variáveis conjuntamente aí, né? A gente constitui aí uma matriz, né? Na verdade, onde cada coluna dessa matriz é uma coletânea aí de observações para uma certa variável, tá? Então, essa é a primeira observação que eu faço aqui
nesse aspecto inicial aqui da notação vetorial que está no livro. Então, vamos lá. Alguns aspectos importantes aí do ponto de vista da análise descritiva, né? E aí a análise descritiva, ela vai ser feita, né, com base, né, nos dados observados, tá? O que se observa, né? A gente vai usar esses valores observados e construir essas estatísticas descritivas, tá bom? Então vamos lá. Uma pergunta aqui que é colocada no livro, deixa eu me colocar aqui, deixa eu copiar aqui. Então, olha só. Então, aqui, ó. Algumas questões que são colocadas no livro, né? Então, as componentes de X, né, são mais espaçadas, ou seja, como que a gente pode observar, né, na distribuição, né, a distribuição dos valores de cada componente de X, né? Como a gente pode fazer esse comparativo entre a distribuição de valores observados aí para variável, para esse vetor X, tá? Então, nesse sentido aí, a gente pode observar as diferenças entre as variáveis, entre as componentes, quando a gente observa uma amostra de tamanho n, tá? O outro ponto, né, diz que os elementos desse vetor multivariado, né, eu consigo formar subgrupos, ou seja, será que com com um grupo de variáveis, né, com p variáveis, será que com essas p variáveis eu consigo formar grupos, né, entre essas variáveis, né? x1, será que x1 e x2 são variáveis que possuem mais semelhanças do que x3 com x4, com x5, por exemplo? Certo? Será que eu consigo formar subgrupos, né, com esses dados, né? E aqui entra a questão aqui também de análise de grupamento, né? Enfim, existem pontos, existem observações que se destoam nas componentes de X, né? Será que eu consigo encontrar outliers, né? Também a gente pode observar aspectos da distribuição normal, né? Componente a componente, a gente pode fazer teste de normalidade, mas também isso pode ser feito de forma conjunta aí, considerando a distribuição normal multivariada, tá certo? E aqui, um aspecto interessante é se a gente consegue construir combinações, né, lineares, né, de X de forma a reduzir, né, a dimensão, né, desse vetor e também observar o comportamento normal, né, normal multivariado. Em que aspecto a gente pode, em que ponto, que ponto a gente pode observar normalidade aí nesses dados observados do ponto de vista multivariado, tá certo? Bem, então, esse foi o comentário inicial feito aqui no livro, né? E vamos seguindo. A primeira
a primeira coisa que se discute aqui é o box plot, né? Então, Professor, posso fazer oi, uma pergunta? pode. É mais uma colocação. Ele, eu estou tentando me situar na disciplina, né? Porque é computacional e multivariada. E aí ele, logo no início, né? Pelo que eu entendi, né? Você tem uma grande massa de dados, né? E aí você quer fazer uma análise para compreender melhor esses dados, né? Isso, E em várias dimensões, né? isso. E aí, por exemplo, quando ele coloca aqui, existem alguns elementos X que indicam subgrupos de dados, quer dizer, há como dentro de numa massa de dados eu chegar a conclusões assim, então que eu achei uma coisa tão grandiosa isso, né? Isso praticamente Uhum. quase uma ciência de dados, né? O cientista de dados pega Mas, ó, aquele mar de dados e vamos tentar encontrar, né? veja só, essa é uma das coisas mais interessantes aí da análise multivariada e que tem sido muito utilizada também na, na área de, como é que eu posso dizer, inteligência artificial, né? Que é justamente essa formação de grupos, cluster, né? Então, será que você observa determinadas variáveis? Então, por exemplo, uma das coisas que eu estou estudando, né, numa pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui com os alunos do SIM, como que a gente pode observar aspectos de risco entre ativos financeiros, né? Então, eu pego o ativo, vou construir uma medida que eu vou mensurar o risco e eu vou tentar observar padrões, né? Padrões entre os grupos. E aí eu vou formando grupos. Obviamente, eu estou fazendo essa análise aí usando esses subgrupos, né? Entendeu? Então, de fato, é uma das coisas assim bastante úteis assim da análise multivariada e que é muito aplicada aí, né, nessa parte de inteligência artificial, né? Sei. Quer dizer, não, só para eu melhor me colocar, são fundos que têm características parecidas, assim, em termos de investimento, por exemplo, imobiliários, né? Porque há fundos voltados só para o imobiliário, né? Outros, Pode exterior. ser, pode Pô, eu ser posso fundo. misturar isso tudo, quem é que está levando mais, quando levou. Ó, o que eu estou fazendo é basicamente trabalhar com as ações, né? Mas isso pode ser feito com dados de fundos também, de investimentos, tá? Mas, assim, eu não estou com o outro computador ligado aqui, tá? Então, para poder mostrar, eu teria que ligar ligar o outro computador, aí talvez eu possa fazer isso na próxima aula. Eu posso mostrar aqui a vocês um pouquinho dessa pesquisa para você entender mais ou menos como é que a gente forma esses grupos. Ok, Mas é por aí o caminho, sim. É possível você considerar. Agora, você tem que entender que, primeiro, o primeiro passo é você definir quais são as suas variáveis de interesse, né? Então, é definir exatamente esse x1, esse x2, esse x3, esse xp, esse vetor. Você precisa definir primeiro esse vetor multivariado, tá certo? Essa é a primeira coisa que você precisa definir, né, no seu estudo, quais são essas variáveis, tá? Quais são essas variáveis. ok, E aí você vai olhar os dados, e com esses dados você vai observar, formar grupos, né? Grupos entre essas variáveis, ou com essas variáveis você pode formar uma nova matriz de dados, e essa matriz de dados pode formar também subgrupos. Enfim, isso aqui pode ser uma medida de risco, isso aqui pode ser outra, entendeu? E aí, isso pode ser uma série temporal, né? Ou seja, seriam várias observações de uma série temporal, enfim, tudo isso é possível fazer.
tá certo? Ô, Mas professor, vamos... Oi. nessa questão aí que o senhor falou, nessa última parte, que isso poderia ser uma série temporal, então, isso aí poderia ser aplicado nessa questão do vetor aleatório, geração de cenários, por exemplo, esse X seria, sei lá, um tipo de ativo, e X1, uma geração de cenários, X2 outra, e assim por diante? Pode, agora você tem que tomar alguns cuidados quando você lida com dados de séries temporais, né? Porque, em geral, dados de séries temporais possuem aquela característica autorregressiva. Então, muito provavelmente, esse seu vetor aleatório ele vai ter essa característica autorregressiva, entendeu? Então, você pode pegar o xt menos 1, o xt menos 2, entendeu? Até um certo xt menos k. Mas aí você tem que tomar alguns cuidados aí, porque tem questões de estacionariedade para ser analisado, tem questões de aspectos de correlação, autocorrelação serial, né? Precisam ser considerados, né? Então, esse seu vetor aleatório, você tem que tomar alguns cuidados com ele, né? Precisa estudar aí o que é que você precisa tomar de cuidado para você não fazer uma análise equivocada, uma análise errada, tá certo? Uhum. Aí isso aí a gente precisa analisar com mais calma na literatura, beleza? Mas você pode usar aí, definir como sendo um vetor aleatório essa medida de risco, tá? Desculpa, um vetor aleatório dessa forma aqui, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu falei foi a primeira coisa que você define aqui é o box plot, né? Que é uma forma de você visualizar, né, a distribuição, né? A distribuição dos dados. Você pode fazer um comparativo do ponto de vista aí múltiplo, né? Você pode fazer múltiplas comparações usando essas caixas, né? Essas caixas. Então, aqui, ó, uma das... deixa eu ver aqui o que eu posso falar. Então, na definição do box plot, então, como é que eu vou definir o box plot aqui, né? Bora lá. Então, o box plot é essa caixa, né? Ela é uma caixa que aí eu tenho o primeiro quartil, aqui eu marco também um quartil mediano, que é o segundo quartil, e um terceiro quartil. Tá certo? E aí, que o livro fala em fourth, né? Usa a letra F para justamente separar os quartis, onde cada quartil representa aí um acúmulo de 25%, né? Por exemplo, o primeiro quartil, abaixo dele eu tenho 25% dos dados. O segundo quartil acumula, que é a mediana, acumula 50%. E o terceiro quartil acumula 75%. Dado isso, você registra o valor mínimo, né, e o valor máximo. Na verdade você pode fazer esse limitante aí como sendo usar o comprimento da caixa, né? Você usa o comprimento da caixa para definir aqui essas extremidades, né? Inferior e superior. Então, o que é que o livro sugere aqui? Que eu pegue o comprimento da caixa, né, que se defina aqui esse DF, tá certo? Que é o que ele chama de spread. Aqui ele chama, isso aqui é o que se chama de FL, aliás, FL, né, que é o lower. Esse aqui é o FU, né? E esse DF, ele vai ser
utilizado para a gente projetar esses extremos, essas extremidades. Aqui vai ser um DF, vai ser esse FL, né? Menos esse DF. Só que aí se utiliza uma multiplicidade desse DF. Então, nesse caso aqui, sugestão 1,5. Uma vez e meia, né, esse DF. Esse DF é arbitrário? Essa multiplicidade DF 1,5, pode ser 1, pode ser 2. É arbitrário? Veja só, ele é sugerido na literatura, né? É uma sugestão. Você pode usar 1,5, você pode usar 2, só que aí uma vez que você utilize um valor muito grande, você vai colocar todo mundo dentro, né, dessas margens. E a ideia dessas margens é que elas separem os dados, vamos dizer assim, comuns, usuais, assim, dos outliers, né? Então, a ideia é que você tenha alguns pontos aí destacados fora dessas margens. E aí você pode usar 1,5, vai depender do quanto rigoroso você quer ser, né, para poder destacar esses outliers. Cada vez que você colocar esse extremo mais para cima, esse aqui mais para baixo, a tendência é que você acabe destacando mais observações como outliers, né? Mas isso aqui é uma sugestão, né, que é da literatura, esse 1,5, certo? Aí você pode usar o FL menos 1,5 vezes o corpo da caixa, né, o tamanho dessa caixa, e aqui você usa o FL mais 1,5 DF, é o tamanhozinho da caixa. Aí, com isso, você coloca aí as observações aqui dentro, né? Você tem o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, você define esses bigodes, né? E joga os dados aí dentro. A partir do momento que você encontrar uma observação que ficar fora dessas margens, você destaca ela como um outlier, entendeu? E aí, a ideia da mediana, né? O cálculo da mediana, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um conjunto aqui só para mostrar a vocês. Então, você primeiro precisa ordenar os dados, né? Deixa eu colocar aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ordenar os dados. Então, uma coisa é eu observar esses dados aqui, ó. Esse X1 com esse parêntese aqui, se vocês estão vendo. Deixa eu diminuir aqui. Esse X1 aqui, com esse parêntese, destacando aqui, ele não é o primeiro termo, não é a primeira observação, né? Ele é simplesmente o menor valor observado. Tá? Então, aqui eu tenho do menor, né, do menor valor para o maior valor. Aí é o que a gente chama de estatística de ordem, né? Eu ordeno os dados para poder construir essas estatísticas, que são as estatísticas centílicas, por exemplo, como os percentis. E aí, nesse caso, deixa eu trazer isso aqui mais para o centro. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho essa ordem aqui, né? Esse aqui é um conjunto de observações, né, para uma variável, tá certo? Então, se eu quiser fazer o cálculo da mediana, por exemplo, eu vou observar se esse conjunto de dados tem um número ímpar ou um número par, né?
Se ele tiver um número, nesse caso aqui são 15 observações, eu consigo observar aqui um termo central, né? É possível observar aqui um termo central aqui, né? Que é esse x8, né? Tem 7 para cima, 7 para baixo, não é isso? Então, se for ímpar a quantidade de termos, então você vai pegar, vai adicionar 1 aqui, ó. Quem vai ser a mediana? 15 mais 1 sobre 2. Então, você vai parar a mediana no x8, que é 16 sobre 2, que é x8. O cálculo dos quartis, né, vai ser feito da mesma forma, só que aí, ao invés de considerar as observações todas, você considera, né, da 1 a 8, e você pensa da mesma forma. Do 1 a 8 eu tenho um número par, né, então eu vou pegar os dois termos centrais e vou tirar a média. Né, então vai ficar aqui entre o 4 e o 5. Eu vou tirar a média dessas duas observações. Então, x4 mais x5 sobre 2. Né? E aí eu vou fazer o cálculo semelhante, considerando aqui o outro bloco. Né? E aí eu vou do x8 ao x5, ao x15, eu vou destacar aqui que são também um número ímpar, né? Então, eu vou ficar aí com os termos centrais, que vai ser o 11 e o 12. Então, eu tenho aqui o x11 mais o x12 sobre 2. Vai ser o segundo, no caso aqui, vamos marcar aqui agora. Aqui é o primeiro quartil. O segundo quartil é a mediana. E o terceiro quartil vai ser essa média aqui, terceiro quartil. Não sei se está fácil de ver aqui. Acho que eu vou usar o vermelho mesmo. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Então, usando aqui isso, vamos imaginar que seja uma variável, ou seja, são observações, né, para uma componente daquelas, tá certo? Então, aí você vai ter aí um quartil, um primeiro quartil, um segundo quartil, um terceiro quartil, né? E aí, obviamente, se você tiver um vetor com várias observações formando uma matriz, aí você vai ter um vetor de medianas, um vetor de primeiros quartis, um vetor de segundo quartis e terceiro quartil, etc. Certo? Então, essa é a ideia aqui do cálculo. Não sei se vocês entenderam esse cálculo aqui. No livro também, ele coloca essa caixa aqui, que é uma representação. Deixa eu colar aqui, ó, uma imagenzinha dela. É uma representação aqui dos valores. Né? Deixa eu fazer aqui um print. É uma representação sumária desses dados, desses valores observados. Espera aí, que aqui eu fiz besteira. Então, aqui, por exemplo,
tem-se, é o que ele chama de profundidade, né, da mediana, que é a ordem, né, do termo, que na verdade aqui é entre a mediana, está entre o quarto e o quinto termo, então ela está ali no índice 4,5, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu tenho o mínimo, né, o primeiro quartil, a mediana, né, que é o segundo quartil, o terceiro quartil e o máximo. E o máximo. Esse M aqui é a posição da mediana, tá? Aqui é a posição da mediana. A posição da mediana. E esse 15 é o número de observações. O número de observações. Então, esse quadro é um sumário, né, dessas estatísticas que vão compor essa caixa, que é o que chama de box plot. Certo? Aqui, obviamente, que vai se utilizar esse comprimento da caixa, né, esse DF, né, para se construir aqui essas extremidades. Né? Então, você tem aqui o tamanho da caixa, as extremidades, né, e aí você vai usar 1,5 para cima, 1,5 para baixo. É importante observar que algumas você pode despadronizar que esse tamanho tem que ser igual a esse, né? Você pode alterar isso aqui, tá? Então, essa questão de você usar 1,5 para cima e 1,5 para baixo, não é uma coisa única, você pode mudar isso, né? De acordo com a simetria, por exemplo, que você observar nos dados, você pode querer puxar mais essas extremidades. Por exemplo, se tiver uma caixa que ela é muito... Deixa eu ver como é que eu vou desenhar isso aqui. Vamos pensar assim, ó. Essa caixa estando muito assimétrica à direita, por exemplo. Deixa eu apagar isso aqui que acho que talvez seja melhor desenhar isso no... Ó, essa caixa aqui, por exemplo. Então, essa caixa... Opa! E aí eu observo o quê? Que tem essa simetria, né? Ela é mais assimétrica. Então, eu vou pegar... Vou destacar mais, né, esses extremos, né? Tá certo? E aí, isso aqui não vai ser simétrico, né? O que eu quero dizer é isso. Então, essa sugestão que tem no livro, inclusive, ela não é boa, porque utilizar 1,5 para cima e para baixo, talvez seja mais interessante você usar uma metodologia que não fixe esse 1,5 e que esse valor dessa multiplicidade dependa desse padrão de assimetria, até porque você enxergar a assimetria nesses dados. Inclusive, muitos dos box plots que são mostrados no livro, eles não usam esse padrão aí, 1,5, pelo que eu vejo, né?
Porque se você colocar 1,5 para cima e 1,5 para baixo, você não vai estar caracterizando essa assimetria, né? Então, aqui, se você colocar uma média, uma mediana aqui, certo? Você vai conseguir enxergar um padrão gráfico, né, da densidade aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, estaria mais concentrado no início, menos no final, entendeu? Então, essa seria a ideia do box plot. Eu vou fazer um box plot aqui na horizontal, para vocês tentarem enxergar melhor isso. Então, olha só. Aqui a caixa. Vou colocar os limites, aí vamos supor que tem essa assimetria aí que a gente observa, né? E aí, o que é que a gente faz? Traça aqui uma média, uma mediana, por exemplo, e eu tenho uma visão aqui da densidade, certo? Então, esses aspectos de assimetria são bem observados quando você usa um box plot, né? Então, esse 1,5 aí, inclusive, ele tem essa deficiência, tá? Não sei se vocês perceberam isso. Mas aí, nos softwares, você tem como não fixar esse valor, tá certo? É possível você controlar isso aí. Então, só fazendo aqui um resumo do boxplot, deixa eu colocar aqui o que tem no livro. Deixa eu colocar aqui agora. Então, olha só. Uma caixa onde eu tenho o FL, que eu identifico o primeiro quartil, né? O terceiro quartil, né? Ou seja, 50% dos dados estão dentro dessa caixa. Eu vou identificar a mediana com uma linha sólida e a média com uma linha tracejada, né? E vou traçar esses bigodes, né? Que vão ser delimitadores, né? Dos outliers, né? Dos outliers. E aí, como você vai usar para definir esses bigodes? Uma sugestão que o livro dá é você usar o tamanho. Em geral, você usa o comprimento da caixa, né? Então, o comprimento da caixa, né? E aí você vai pegar uma multiplicidade dele para cima e uma multiplicidade dele para baixo, né? Então, FL menos esse DF, né? E o FL mais 1,5 DF. E aí, desse jeito aqui, esse tamanhozinho dessas extremidades, ela vai ficar do mesmo tamanho, né? Aqui embaixo, aqui em cima, né? Que não é interessante, mas aí você pode deixar que essa constante ela varie de acordo com os aspectos de assimetria, ou seja, observando aí quão a mediana se distancia da média. Como é que é essa discrepância? Porque quando você tem dados extremos, ele puxa a média. Os dados extremos puxam a média. Então, uma distribuição que ela é muito assimétrica, né? Ela é muito assimétrica à direita, por exemplo, né? Essa média vai estar mais puxada para a direita. Entendeu? Enquanto que a mediana é um parâmetro
de locação, mas que ele é mais robusto que a média, né? Então, a mediana vai sofrer menos, porque ela vai estar ali representando, né, a fração ali dos 50 a 50, enquanto que a média não, a média vai ser puxada por observações extremas. Então, esses aspectos de assimetria vão ser observados quando você plotar, quando você observar essa presença de observações extremas, por exemplo. Então, essa é a descrição geral. Ó. Aqui, inclusive, ele coloca 3 vezes, né? Ó, aqui, por exemplo, 1,5 e 3, né? Você pode até delimitar essas fronteiras de acordo com o seu grau de exigência para identificar esses outliers. Então, aqui, por exemplo, você pode usar 1,5 ou 3, né? E aí você destaca, com 1,5 você destaca com uma estrela, e com o 3DF você destaca com um ponto escuro. Essa é uma outra forma. Alguém quer perguntar alguma coisa? Wilton, esses outliers, eles viciam muito a média, né? Seja para cima, seja para baixo, né? E Isso. há casos que é necessário, inclusive, excluí-los da amostra para fazer uma leitura menos incorreta ou menos imprecisa. Isso é comum. Eu não gosto de excluir dado, tá certo? Até porque, se você supõe que você fez uma coleta de dados corretamente, você tem um processo de amostragem correto, né? Eu não gosto de excluir dados, tá bom? Nesse sentido, prefiro deixar os outliers. E a gente precisa saber tratar e lidar com os outliers, destacá-los, né? E saber lidar com os outliers. Ou seja, na hora que eu for estimar uma matriz de covariância, na hora que eu for fazer um teste de hipótese, eu preciso considerar testes, estatísticas de teste que levem isso em consideração, a presença de outliers. Eu preciso identificar esses outliers, e o boxplot é uma forma da gente identificar esses outliers. Então, obviamente que se aquela observação ela não é de seu interesse por uma questão particular, vamos dizer assim, você quer trabalhar com dados de pessoas de uma certa faixa etária, e aquela observação ela não pertence a essa faixa etária, você exclui aquela observação. Agora, uma vez que aquela observação está ali, pertencente àquele grupo que você está analisando, existe alguma razão dela estar ali. E você não pode deletar simplesmente essa observação sem ter uma argumentação, né? Uma argumentação muito forte. A sua argumentação não pode ser: eu quero ajustar os dados divinamente com as suposições do modelo. Essa hipótese aí, você descarta. Não faça isso. Entendeu aí? Ok, então, obrigado. É realmente lidar com o desafio, de lidar com os dados da forma como eles estão sendo apresentados para você. Tá certo? Ok. Há uma pergunta no chat aí de Etaline. Deixa eu ver aqui. Que aqui até agora o chat... Ah, tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui. O número 1 é o quê, professor? O número 1... Eu não entendi esse número 1. O que é esse número 1? Aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ah, tá, entendi. Esse item aqui, não é isso? Então, ó, o que é que ele diz aqui, ó? Desenhe uma caixa com essas bordas, né? Que são o primeiro quartil e o terceiro quartil. De tal maneira que 50% dos dados
Eu mostrei uma tabela. Ah, tá, tudo bem. Eu sei o que é. Espera aí. É aqui, né? Não é isso aqui? Então, olha só. Vamos dizer que eu tenha essas observações aqui. Eu observei esses dados aqui. 2, sei lá, 7, 1, 3, deixa eu ver, 5 e 4. Esse aqui é o meu x1, x2, x3, x4, x5, x6, certo? Mas, quando a gente vai calcular a mediana, é preciso ordenar essa amostra. Então, essa amostra ordenada seria quem? 1, 2, 3, 4, 5 e 7. E aí, quem vai ser o x1? É esse aqui, x1. É o primeiro elemento da amostra ordenada. x2 é o segundo elemento da amostra ordenada. x3 é o terceiro elemento da amostra ordenada. x4 é o quarto elemento da amostra ordenada. x5 é o quinto elemento dessa amostra ordenada. x6 é o sexto elemento. Entendeu aí? Qual é a diferença desse 1 sem parênteses e do 1 com parênteses? Pronto. Então, quando a gente calcula a mediana, a gente precisa estabelecer essa ordem aqui nos dados. Como também, se você quiser calcular a distribuição empírica, você vai precisar fazer o ordenamento. Se você quiser calcular, por exemplo, a função de distribuição empírica, né? Acho que eu falei já isso, né? É isso aí, tem que fazer esse ordenamento para poder você capturar os percentis, tá bom? Então aí é sempre 1, né? É o primeiro, né? É sempre 1, né? Então, Não. nessa tabela, Não, vai de 1 até 15, são 15 cidades. não, cara, peraí, só um minutinho, É isso? vamos lá. Deixa eu pegar a tabela aqui, porque eu peguei esse dado do livro lá, mas eu usei outros dados aqui para representar, tá bom? Eu Então, perguntei porque a dos carros são 100 carros, e aí tem um e em cima tem 100. Sabe? Deixa eu botar aqui, vamos colocar aqui a tabela aí do World Cities. São as maiores populações mundiais, né? Então, deixa eu pegar aqui essa tabela. Tá? Então, vou botar essa tabela aqui. Então, aqui, ó, são os dados, né, de acordo com o livro, né? Não sei se eu tenho que ver de onde ele tirou esses dados, mas certamente de uma certa época, né? Uma população aqui a cada 10 mil, né? Multiplicado por 10 mil isso aqui, né? Então aqui é 3 mil, 3 mil multiplicado por 10 mil, né? Então tudo isso aqui está, vamos dizer assim, dividido, né, por 10 mil, né? Então observe que eu tenho uma população de 3,4 aqui no Japão, né? Então, se a gente pensar aqui na ordem, né? Imagina, essa aqui seria o x1, mas a primeira na ordem ele seria o último, né? Então, aqui é só para mostrar que a estatística de ordem ela precisa, né, desse ordenamento. Então, aqui, por exemplo, se eu disser que aqui é x1, na verdade, eu não sei quem é o x1, quem é o x2 aqui, mas vamos dizer que se fosse assim, né? x1, sei lá, x2, né? Aqui x3, e assim por diante, né? Aí teríamos x15 aqui, e aí a ordem estaria invertida. Eu não sei como que ele observou isso aqui, ele não mostra qual foi a ordem que ele observou, né?
Mas o que importa para fazer esses cálculos é justamente a ordem ser crescente, do menor para o maior, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, para tirar a mediana, pega o termo central, né? Tem 15, então pega o termo central. Se quiser pegar o primeiro quartil, vai tirar a média desses dois caras aqui. E se quiser o terceiro quartil, tira a média, né, desses dois caras aqui, o 11 e o 12. Tá certo? Aí você tem aqui, ó, o primeiro quartil, segundo quartil, tudo amostral. Tudo observado, observação da amostra. E aqui o terceiro quartil. E aqui, no caso aqui, é uma média, né? Aqui vai ser x4 mais x5 sobre 2. Aqui vai ser x11 mais x12 sobre 2. Perfeito? Foi essa a dúvida? Resolvido, Taline? Beleza. Então vamos em frente aí, que tem bastante coisa para a gente comentar. Eu não quero passar do horário aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou botar aqui a caixa, essa caixa que tem no livro. Deixa eu mostrar aqui rapidamente o boxplot. É que deu uma travada aqui. Pronto. Então aqui, ó. Esse é um boxplot. Veja que o tamanhozinho aqui está igual a esse tamanhozinho aqui. Ele foi construído exatamente seguindo essa regra aí do 1,5, 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Aqui a mediana menor que a média, né? Observa aqui, né? Que a mediana, a média está puxada para a direita, mas está um banco de dados que aqui uma observação extrema, né? E uma concentração de dados maior, né? No início, né? No início aqui, nos valores menores, né? Uma concentração maior. O que me levaria a crer que pudesse ser uma densidade assim, entendeu? Porém, o ideal era que esse bigode aqui, ele mostrasse mais isso. Então, se desse uma margem maior aqui, tá certo? E conseguisse visualizar mais essa assimetria. Mas isso aqui, vocês podem controlar isso com os argumentos da função. Tem uma funçãozinha que faz boxplot. Aí você controla esse argumento, tá certo? Se não me falha a memória, eu comentei isso no vídeo. Vocês deem uma olhadazinha lá nisso, se não me falha a memória, eu comentei isso no vídeo. Então, deixa eu voltar aqui. Porque eu não posso projetar o livro, né, no vídeo, tá? Uma vez que esse vídeo vai ficar na internet, eu prefiro não projetar esse livro aqui, tá certo? Então, aspectos de assimetria, né, são bem observados aí, usando aí o boxplot, tá certo? Essa é uma das grandes as características positivas aí do boxplot. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, vou trazer ele para cá. Deixa eu tirar ele da outra versão. Talvez seja melhor. Só um minutinho. Aqui.
Vou trazer o gráfico para cá. Então, aqui, o que a gente observa, por exemplo? Né? Observe que o tamanho aqui desses bigodes já é diferente, né? Já houve essa flexibilidade aqui na definição desses bigodes, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui são dados de consumo, né? De combustível por carros de cada país. Então, nesse caso aqui, os dados dos carros dos Estados Unidos, né? Você vê que 50%, né? 50% aqui dos carros são mais beberrões, vamos dizer assim, que todos os carros do Japão, todos os carros japoneses, né? Tem uma observação aqui, né? Nos Estados Unidos, que é um outlier, um carro bem econômico, mas em geral os carros japoneses são mais econômicos, né? Os europeus estariam em segunda possibilidade. Então, vamos dizer que eu tenho como comparar aqui variáveis, né? São 3 variáveis aqui, né? X1, X2 e X3, todas com relação a consumo, né? Dados de milha por galão, mas aí considerando países diferentes. Tem até uma coisa que eu também ele destaca aqui no primeiro box plot, que é o box plot lá das... Não, deixa eu ver. Acho que tem um carro lá que... Um carro bem eficiente. Ele destaca esse carro... Um carro bem eficiente aqui, que eu acho que é esse 40 aqui, ó. Aí quem é esse carro, né? Dê uma olhadinha aqui para ver qual seria esse carro. Mas só para título de curiosidade, aqui tem um linkzinho com a foto dele. É esse Volkswagen Rabbit a diesel. Um carrinho bem assim, com cara de carro popular, né? Bem, então, com relação aos box plots, eu acho que era isso que estava, esse conteúdo que está no material, né? Vamos falar aqui um pouquinho agora dos histogramas, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, Oi. na videoaula que o senhor disponibilizou para a gente, tinha um blogspot que ele era diferente. Acho que na mediana, não era uma caixa certinha, na mediana dele tinha mais entradas. Peraí, é essa foto aqui? Eu acho que era das notas suíças. Quando chegava na mediana, fazia uma entrada. Eu não coloquei ele aqui, não. Deixa eu ver. Deixa eu colocar ele aqui. É o do falso contra verdadeiro, é isso? É, Deixa eu ver se é esse aqui. É esse gráfico aqui? É isso? era, só que o que eu vi era diferente. Tinha. Na mediana não ficava uma caixa.
A caixa mediana. da distorção. Mas a mediana tem que ficar dentro da caixa, hein? Entendeu? Não, porque não era uma caixa certinha, era como se fossem dois trapézios juntos. Ah, tá. Mas isso aí são formas diferentes de se fazer esse box plot, tá? O que é que acontece? Tem box plot que você faz que ele coloca dentro desse meio aqui, ele tenta capturar a densidade, entendeu? Mas eu não vou falar sobre isso agora, tá? Isso são coisas mais peculiares aí que... Mas você viu isso no livro? Não, eu vi isso na videoaula que o senhor deixou lá o link do YouTube. Aí quando o senhor foi Tá. plotar o Blockspot, ele ficou diferente. Ah, tá, eu coloquei algumas coisas a mais, né, nesses box plots, né? Mas aí você tem como fazer, sabe? Mas, enfim, a ideia do box plot é essa caixinha aí, né? Depois você me fala aí qual foi o minuto, para eu lembrar qual foi o tipo do box plot, e na próxima aula eu posso comentar melhor sobre isso. Ok. Manda lá no fórum lá qual foi o minuto que eu falei isso aí, que aí eu vou dar uma olhadinha nisso para ver o que é a discussão de fato. Mas eu acredito que seja isso. O box plot ele tem esse formato tipo violino, né? Tem uns box plots até que tem esse formato de violino, justamente para capturar a forma da densidade, para você tentar visualizar isso, entendeu? Essa é a ideia. Mas seja uma coisa mais avançada, assim, né? Não que seja difícil, mas é mais para você ver no aspecto computacional mesmo. Na hora de plotar, você pode fazer essas alterações. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, vou seguir aqui com os histogramas. Posso seguir aqui com os histogramas. Tudo certo? Bem, então, falando aqui dos histogramas, que é o segundo ponto do material, né? Os histogramas, a gente vai definir aqui, vamos dizer assim, janelas, né? Que é o que o livro chama de bins. Bins, tá? São janelas, né? Então, você vai ter aí X0. Peraí, só um minutinho. Então, você vai, por exemplo, estabelecer um valor inicial, que a gente chama de X0. E aí você tem o X0, depois um X0 mais um H, né? E aí você sempre toma cuidado aí de fechar à esquerda, deixar aberto à direita. Depois você vai pegar o próximo termo dessa sequência aí de subintervalos, vai ser o X0 mais esse H, né? E o X0 mais duas vezes H. Então, fecha aqui agora e abre aqui à direita. E aí você vai formando esses subintervalos até você finalizar com o X0 mais N-1 vezes o H e o X0 mais NH. Então, deixa aberto aqui e fechado aqui. Tá? Então, a ideia é a seguinte: quantas janelas de tamanho H eu tenho aqui? Né? E se você pegar cada subintervalo desse aqui, né, ele tem o mesmo tamanho, né? Tem H aqui, tem H aqui, tem H aqui, certo? E aí, quantas janelas de tamanho H eu tenho aqui? Né? O contador tá aqui, ó, visível aqui para vocês. Ó, 1 vezes H
2 vezes H, N vezes H. Então, eu tenho NH janelas. NH janelas de tamanho H. E aí, o meu conjunto de dados, o ideal é que ele fique próximo, né, dessa vizinhança, né? Deixa eu procurar isso aqui. Então, o meu conjunto de dados, o ideal é que ele fique, né? É que ele fique aqui dentro dessa faixa, né? Que vai da vizinhança do x0 até, né, o final lá desse. Então, aqui vai estar a tua amostra, né? O x1, o x2, o x3, o x4, o x5, tá bom? Tua amostra vai estar nessa vizinhança aí desse x0, que pode ser o x1. Esse x0 pode começar o x1, esse x0 pode estar um pouco antes do x1, tá certo? Quanto mais você se afastar desse x1 aqui, aí a tendência é você ter que aumentar o número dessas janelas. E esse N aqui não necessariamente, né, é o tamanho de dados, né? Você pode estabelecer que esse N seja diferente do tamanho dos dados. Mas o mais usual é que esse N, que esse número de janelas seja exatamente igual ao seu tamanho de amostra. Então, deixa eu fazer um resumo aqui para ver se vocês entenderam. Deixa eu fazer um resumo aqui. Então, o que acontece no histograma é que a gente precisa definir, né? Vamos dizer que eu tenha uma amostra aqui, x1, x2, x3, 4, x5, né? E aí eu vou definir aqui um x0, né? Mais um certo h, é um intervalo, né? X0 mais h até, aliás, desculpa. Deixa eu apagar aqui. É do x0 até o x0 mais h. Né? E aí, eu tenho aqui o x0 mais h, e aí você vai aqui até, né, até o x0 mais o nh. Né? Então, o seu conjunto de dados vai estar todo inserido aqui nessa faixa, né, que começa em x0 e termina em x0 mais nh. Então, aqui vai estar inserido os seus dados. Tá certo? E aí, cada um dessas observações pode estar, no último subintervalo, esse pode estar no primeiro, esse pode estar aqui no terceiro, tá certo? Esse aqui pode estar por aqui, lá pelo quarto, pelo quinto, né? E aí, observe que a escolha desse número de janelas, né? A escolha do número de janelas interfere no aspecto visual desse histograma, certo? Se você escolher uma janela muito larga, a tendência é você ter uma barra, menos barras, né? Você vai ter menos barras e você vai visualizar menos coisa no aspecto de que o histograma teria que refletir bem a densidade, né, dos dados, a curva de densidade. Também, se você pecar de colocar uma janela muito pequena, né, esse H muito pequeno,
você vai passar a ter muitos picos nesse gráfico, isso não é interessante, né? Então, o ideal é a escolha desse H de forma que pondere, né, esse muito espaço, muito espaçado, com esse pouco espaçado, tá certo? A escolha do X0 também interfere, né, no resultado do histograma, no aspecto visual desse histograma, mas a escolha do H ela é mais impactante, assim, né? Mas, enfim, deixe-me mostrar aqui agora como é que você vai capturar as frequências, né? Porque em cada... O que é que acontece, né? A fórmula que vai fazer... Você vai ter um X, né? No cálculo do histograma, você vai ter que ter densidade para um X genérico, né? Então, você tem que ter densidade, né? Para um certo X, né? E aí, esse X, você primeiro tem que dizer, bem, em qual subintervalo ele está, né? E aí, dado que você encontrou o subintervalo que ele está localizado, você vai contar, né? Você vai contar quantas das observações do seu banco de dados estão nesse subintervalo. E aí, isso vai ser a altura, né, de X, né? Vai ser o peso, né? Vai ser a densidade de X. Então, o primeiro passo é encontrar, por exemplo, onde está o X1, né? O X1 está em qual subintervalo? Então, o X1, ele está aqui, do X0 mais H, e ele está aqui no X0 mais H e o X0 mais 2H. Então, o X1 está aqui nesse subintervalo. O X1 está aqui. X1 pertence a esse subintervalo. Aí, quem vai ser a altura, né, de X1? Né? Qual vai ser a estimativa aí da densidade X1? Né? Qualquer elemento que tiver dentro desse intervalo, né, vai ter a mesma altura. Então, se eu pegar um X genérico aí que pertença, né, a esse intervalo, ele vai pegar a mesma altura de X1, né? E a altura dele, né, é exatamente, você vai contar quantas observações tem aqui, vamos dizer que tenha 3 observações aqui, né? E você vai dividir pelo número de janelas, né? Que vai ser exatamente esse NH. Então, cada densidade vai ser calculada assim, você localiza, vamos localizar primeiro em qual subintervalo está esse X, e depois vamos contar quantas observações existem nesse subintervalo. Eu vou colocar aqui a fórmula dessa densidade, para a gente discutir isso aqui no aspecto aqui que é mostrado no livro, tá certo? Então, aqui é a fórmula dessa densidade, né? Então, observe que tem o NH, aqui, ó, está dividindo, o NH está dividindo, ou seja, são NH janelas de tamanho H. Aqui é um somatório, só que é um somatório de uns, né? Nessa primeira variável indicadora aqui, eu estou localizando aonde está o X, tá certo?
X pertence a BJ, veja que o BJ está aqui, ó, o J variando aqui, ó. Então, é uma soma dentro de uma soma. Então, primeiro, eu vou somar esse daqui. Então, vamos ver aqui aonde está. Primeiro, vamos ver onde está, né, o X. Então, isso aqui vai ser 1. O X, ele não vai estar em mais de uma janela ao mesmo tempo. Então, se o X for 1, se isso aqui for 1 para 1 BJ, para o B1, B1, né, na verdade, então o X está nesse B1, então é 1 aqui. Então, dentro do B1, você vai contar, né, aí você vai, ó, indicadora, né, só que aí, utilizando agora os dados da sua amostra, que é o I, e esse I está variando de 1 até o tamanho da amostra. Tá certo? Então, primeiro passo, contar, identificar onde o X está. Segundo passo, né, contar quantas observações tem nesse subintervalo. E o terceiro passo é dividir essa contagem pelo número de janelas de tamanho H. Tá certo? Que é esse NH. Com isso, a gente consegue construir esse gráficozinho que parece um gráfico de barras, mas são barras mais justapostas, né? Mas que representam, né, uma visão aí mais próxima da densidade, da função densidade dessa base de dados. Isso aqui eu estou vendo aí num aspecto univariado, né? Tá certo? Então, aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês uma foto aqui do livro, uma figura, um comparativo utilizando aí os histogramas estimados variando a janela de estimação. Então, observe como, quando você escolhe um H muito pequeno, no caso 0,1, né, como esse histograma fica mais refinado, e dependendo do H que você escolher, se ele for muito pequeno, esse histograma vai virar um gráfico de barras, como se fossem retas verticais, isso aqui não é interessante. À medida que você aumenta o H, né, você está aumentando o espaço, né, o tamanho dessas subjanelas, e você está possibilitando, né, que você visualize melhor esses aspectos de, por exemplo, bimodalidade nesse banco de dados. Uma vez que você espaça muito o H, a gente vai perdendo isso, né? E aí você tem um aspecto diferente. Então, tem que ter um meio termo nisso aqui, né? E esse meio termo pode ser obtido fazendo o que se chama de histograma deslocado, né? Mas a escolha do H, você pode ponderar aí, você pode até fazer algumas tentativas, né, para ver qual é aquela que você consegue visualizar melhor esse aspecto gráfico, né, histograma. Uma sugestão aqui do livro, é uma proposta aqui do Hardo, Miller, Sperlich e Werewatts, 2004, é utilizar essa expressão para a escolha de um H, que é 24 raiz de π sobre n, e a raiz cúbica disso. Tá certo? Isso é uma sugestão da literatura, tá certo? Vocês podem considerar também.
Mas aí na hora que vai usar as funções lá do R, vocês têm como manipular esse H, certo? E muitas vezes o H padrão, né, que a gente chama de default, o H default, né, o default geralmente são escolhas sugeridas aí pela literatura. Mas é importante que se considere isso na hora que vai fazer o histograma. Quando vocês forem fazer um histograma, observem os argumentos da função que faz o histograma e observem essas questões que eu estou comentando aqui. Janela, janela de esse bins, né? O tamanho da janela, o valor do x0, o valor desse x0 também pode afetar o aspecto do histograma. Então, aqui, por exemplo, tem uma variação no x0. Nesse gráfico aqui, é considerada uma variação no x0. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, eu estou variando o x0. 137, aumentou um pouquinho, né? Eu não lembro qual é o menor valor, né, no banco de dados. Deixa eu ver se isso aqui é das notas, né? Eu não lembro qual é o menor valor, mas você pode fixar o x0 no menor valor. E o ideal é que esse x0 ele seja um valor próximo desse menor valor, e que se você usar um x0 muito à esquerda, você vai ter que escolher um n diferente do tamanho da amostra, para que você tenha um número de janelas que caiba, que compreenda o seu banco de dados, né? As observações ordenadas, né? Então, veja como o x0, a escolha do x0, afetou aqui o aspecto do histograma, né? Então, aqui, por exemplo, nesses gráficos que estão na diagonal, a gente consegue ver alguma coisa aí dessa bimodalidade. Esse aqui em particular, talvez um pouquinho melhor, ou esse aqui também, né? Mas uma solução para isso é se utilizar o histograma em média, né? Pensar no histograma deslocado, né? E fazer uma média disso aí. É o que se chama de AS8, né? É o Average Shifted Histogram. Então, é o histograma deslocado. Então, imagine que você vai usar esse x0 aqui, e você vai ter cada ponto aqui nesse intervalo de variação, deixa eu destacar aqui em vermelho. Então, nesse intervalo de variação aqui, ó, você tem vários valores, né? Que são essas alturas aqui. Então, eu tenho as alturas definidas a esses intervalos aqui, né? Tem essas alturas, né? E cada valor eu tenho uma altura, tá certo? Se eu fizer um deslocamento, né? Eu vou também pegar esses mesmos valores, e eles vão ter outras alturas, né? Não necessariamente as mesmas alturas que foram obtidas do primeiro histograma, tá certo? E aí, quando a gente faz isso 2, 3, 4 vezes, deslocando esse x0 aqui, a gente obtém aí vários valores, né? Obviamente que tem que pegar a interseção desse domínio, né? Essa região vermelha aqui tem que ser a interseção. E aí você consegue plotar uma média dessas alturas, correspondendo aí para cada ponto aí do eixo X. É isso que a gente chama de AES8, que é o histograma deslocado em média, né? A média do histograma deslocado, que é o que o livro coloca aqui. Vou mostrar aqui mais um gráfico, né? Aqui, ó.
Veja que eu tenho aqui os gráficos, né, considerando, aqui é outra base de dados, tá? Acho que aqui deixa eu ver, não sei qual que é a variável em si, mas enfim, aqui já tem-se aqui com 2 shifts, 8 shifts, 4 shifts e 16 shifts. Aí você suaviza mais essa visão aí dessa curva de densidade. E claramente bimodal aqui, por exemplo, né? Bem, deixa eu abrir um espaçozinho aí para perguntas. O que é que vocês querem perguntar aí sobre esses aspectos de histograma? Se alguém quiser falar aí, abre o microfone. Perguntas? Está dando para entender aí? Veja que vocês precisam dar uma olhada no material previamente, né? Por isso que eu estou fazendo a discussão do conteúdo depois que eu posto o material, tá certo? Então, eu estou tentando mostrar aqui os pontos que talvez tenham sido dúvidas de vocês. Uma coisa que eu achei interessante aqui, e que eu vou postar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu ver. Eu vou colocar um link aqui, que é deixa eu ver, acho que não estou achando isso. Não, isso aqui não. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar achar na internet esse link aqui agora. Deixa eu ver. Isso é S8, ggplot. Ou melhor, deixa eu ver se é esse site aqui. Ó, tem essa função aqui para fazer o cálculo. Deixa eu ver se tem. Eu achei um site bem legal aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso no Ava, que eu tenho que procurar aqui onde foi que eu coloquei esse link. Tá bom? Senão não dá tempo da gente terminar a discussão aqui desse conteúdo, desse material. Vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal? Vocês estão entendendo aí a discussão do material? Entenderam a questão das janelas, desses bins, e como isso pode afetar na estimação desses histogramas? Então, pessoal, o histograma é uma das primeiras coisas que você plota para uma variável contínua, tá? Uma das primeiras coisas que você plota aí para tentar visualizar um histograma, para tentar ver aí o comportamento, como é que é um aspecto dessa densidade. Agora, vamos ter alguns cuidados na escolha dessas janelas e, se você quiser, você pode fazer até esse histograma ponderado, né? Para
visualizar melhor essa curva de densidade. Mas o mais corriqueiro mesmo é trabalhar com histograma. Mas vamos lá. Então, feito isso, depois eu vou usar esses bancos de dados aí de notas, né? Como aqui é uma aula mais para falar sobre esses aspectos dessas estatísticas descritivas, de como a gente construir esse desenho inicial de um estatístico, desse sumário descritivo. Então, eu estou falando mais assim, resumidamente, tentando explicar aí, basicamente, aí, o que está no livro, tá? Então, com relação às densidades kernel, né? Então, esse conteúdo, essa abordagem e estimação por kernel, basicamente tem um kernel que é um histograma, que é esse kernel que considera o padrão uniforme, né? Então, eu vou colocar aqui uma equação, uma expressão, né, que eu vou tentar explicar aqui esse kernel, né, o que é esse kernel, qual a ideia do kernel. Então, olha só, nessa fórmula, deixa eu ver se eu consigo usar outro computador aqui que eu estou querendo escrever. Enfim. Ele não cola aqui, não. Mas, enfim, deixa eu colocar aqui mesmo. Então, olha só. O que a gente vê aqui, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Então, veja bem. Existe, né, observa essa expressão aqui, ó, e verifique se isso aqui não, veja, o conjunto de pontos que equidistam de xi, né, no máximo h sobre 2. No máximo h sobre 2. Né? Então, isso aqui é um disco de raio h sobre 2, ou seja, de diâmetro h, tá certo? E que está centrado em xi. Então, está aqui o xi, né? O xi está aqui no centro desse disco, né? Que a gente chama de disco, matematicamente seria um disco. E, como aqui é um intervalo, né? Eu tenho uma vizinhança. Eu tenho esse lado, esse extremo direito aqui. Esse extremo direito vai ser, né, o xi mais, né, esse h sobre 2, tá certo? E do lado esquerdo, eu tenho, né, o xi menos h sobre 2. Aí observe por que h sobre 2. Porque a vizinhança, né, toda, ela tem comprimento h. Então, se a gente pegar aqui esse intervalo aqui, eu tenho h sobre 2 aqui desse lado e h sobre 2 aqui desse outro. De forma que o comprimento, né, desse raio aqui, o diâmetro, né, é exatamente h, né? Então, isso
reflete lá a questão do histograma, onde a gente localiza, né? Isso aqui é como se fosse um histograma escrito numa forma de kernel, tá certo? Ou seja, todo x que tiver nessa vizinhança, ele vai receber a mesma altura desse xi lá no histograma, né? E aí tem que se preocupar de dividir, né, essa altura por NH, porque é exatamente o número de janelas de tamanho H. Então, essa seria a forma do kernel mais simples, que é o que se chama de kernel com a escolha uniforme, né? O kernel uniforme. Bem, essa visão aqui de kernel, a função de kernel, esse kernel é como se fosse uma função suavizadora. Você imagina agora que eu vou chamar K de U, aqui, ó, kernel de U, como sendo essa indicadora aqui, né, do módulo de x menos xi ser menor ou igual que esse H2, H sobre 2. Né? De forma que esse U aqui é exatamente essa desigualdade aqui, né? Aliás, esse domínio, esse módulo aqui, né? Então, U como sendo igual a x menos xi, né? Então, esse kernel de U vai ser escrito como sendo a indicadora, né, vai indicar que o módulo de U é menor ou igual que... Aí tem que tomar cuidado aqui que esse U aqui é sobre H, tá? Então, é o x menos o xi sobre H. Desculpa. Então, x menos o xi sobre o H. E aí, aqui a gente tem um meio, né? Um meio. Então, esse K de U vai ser esse kernel, né? Vai ser essa função indicadora do módulo de U ser menor ou igual que 1 meio. E aí, no lugar aqui dessa soma, né, vai aparecer esse K de U. Aqui nesse miolo dessa soma vai aparecer esse K de U. Aqui, ó. Então, isso seria um kernel mais simples, que é o histograma, basicamente, né? E aí você vai transformar aqui, ó, esse K de U, você vai fazer o U como sendo esse quociente do módulo de x menos xi sobre H, e você vai usar essa transformação K de U, né, que vai ser exatamente o indicador, né, do módulo de U ser menor ou igual que 1 meio. E aí existem vários tipos de kernel, né, conhecidos na literatura. Deixa eu colocar aqui a fórmula aí já com o K, né, aqui embaixo. Então, aqui já está o kernel, considerando o K de U. Aqui, se eu trocar aqui, ó, esse U, né? Na verdade, o U, eu peço até desculpa aqui novamente, esse U, ele é igual ao xi
o x menos o xi sobre o h, né? E aí, quando a gente faz essa mudança de variável, né? Essa fórmula, né? Se transforma nessa. O h, esse indicador vai ser esse k de u aqui, ó. Onde esse k de u, o k de u vai ser exatamente igual à indicadora, né? Do módulo de u ser menor ou igual que 1/2. Aí esse K de U entra aqui, né? E aí, outras escolhas para esse K de U. Outras escolhas para esse K de U. Vou colocar aqui, ó, que é o que se chama de kernel quadrático. Outra escolha aqui para o K de U. Escolhendo o K de U como sendo 15, 16, 1 menos U ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vezes a indicadora. Aí veja que aqui entrou a indicadora do módulo de U ser menor ou igual que 1. Então, se eu substituir esse K aqui dentro, né, eu já vou ter o que se chama de kernel quadrático. E aí tem uma tabelinha, resumindo aqui esses kernels, né, e são funções suavizadoras, tá? Com o intuito de aproximar aí a curva de densidade por transformações, né? Por funções quadráticas, função triangular, até mesmo com a função gaussiana, né? O aspecto gaussiano. Então, eu vou colocar aqui essa tabelinha, que é justamente a escolha desse kernel, né? É que vai mudar o formato dessas estimativas, mas todos esses kernels são funções, são transformações daquele miolozinho, né? Daquele x menos o xi sobre o h, né? São transformações desse u, tá certo? Em que se busca aproximar a densidade por uma transformação que leve em consideração uma função quadrática, a função gaussiana, né? E esses outros padrões aqui que são conhecidos na literatura. Tá certo? Então, no livro, ele mostra esses 5 padrões de kernel, né? E eu também discuto isso naquele outro vídeo, tá certo? E aí, você tem como ajustar a densidade usando um kernel e depois saber se a qualidade do ajuste foi boa, fazendo aí uma coisa mais ou menos em cima de um erro quadrático, né? Um erro quadrático médio, né? Agora você vai ter que conhecer qual que é a densidade que você está colocando aí para fazer esse comparativo, né? Preciso saber qual é a densidade. Então, se eu estou fazendo um comparativo com a densidade normal, então eu vou usar os kernels aqui, escolher um kernel e depois vou comparar as minhas estimativas com o padrão ali da normal, né? Padrão da densidade normal. E aí eu posso usar isso trabalhando em cima de um erro quadrático médio, né? É isso que se discute, né? Tem algumas sugestões na literatura para a escolha desses Hs, desse H, né? Que é esse Hg, né? Que é o padrão gaussiano, tá certo? Onde esse sigma chapéu é a estimativa da variância. Na verdade, a estimativa é o desvio padrão amostral, tá? Essa é uma opção. Outra opção
que se discute na literatura aqui é usar uma aproximação aí quadrática, né, onde a janela, o tamanho da janela é 2,65 vezes o tamanho da janela, no caso gaussiano. E essas densidades estimadas por Kernel podem ser estimativas melhores que os histogramas, tá? De fato, a densidade sendo estimada, né, ela vai dar um aspecto mais próximo, né, da real densidade do que o histograma. Mas no padrão, né, no normal, no comum, no usual, o histograma resolve a 90% dos nossos objetivos quando a gente busca por uma estatística sumária, né? Deixa eu abrir o espaço aqui para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui sobre esses itens, para eu poder comentar aqui rapidamente sobre os scatter plots? E aí a gente encerra aqui a aula. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deu para entender, pessoal? Se vocês forem pegar aí os aspectos mais de fundamentos mais teóricos em cima dos kernels, aí realmente a gente teria que levar mais tempo para explicar aí o porquê da escolha dessas funções, né? Aí talvez fosse mais delicado. Não é o objetivo aqui, tá certo? Então, que fique claro isso. Eu estou fazendo uma discussão mais em cima do conceito do que da teoria por trás desses kernels, tá certo? Então, com relação a gráficos de dispersão, eu acho que esse ponto talvez seja o menos complicado, né? Isso aí vocês já devem ter visto em análise de regressão. O que é que eu faço quando eu penso em scatter plots, em gráficos de dispersão? A gente vai comparar duas variáveis, né? Vamos comparar essas variáveis, vamos observar o padrão, né, da distribuição dessa nuvem de pontos, observar uma característica linear, se existe inclinação para cima, inclinação para baixo, se existe uma tendência de quando uma variável aumenta, a outra aumenta, né, se uma aumenta, a outra diminui, se essa relação ela tende a ser inversa, né? Mas aqui, o mais importante nesse estudo aqui que a gente vai fazer aqui em análise multivariada é, por exemplo, quando eu vejo um gráfico como esse, né, onde eu consigo, né, separar, eu consigo visualizar, tudo bem que tem um pontinho aqui, que essas densidades aqui de notas falsas e notas verdadeiras, elas se intersectam, tudo bem. Não é uma coisa que tem uma parte dessas notas falsas que estão parecidas com notas verdadeiras, né? Que a gente precisa tomar algum cuidado na hora que vai discriminar, né, o padrão de nota falsa ou nota verdadeira. Mas, por exemplo, na variável diagonal, que é a diagonal da nota, né, da frame interna da nota, né? Olha o que a gente conseguiria fazer aqui. Imagina se eu conseguisse definir quem é essa reta, né? Essa reta é uma combinação, ó, do x5 com o x6. Então, certamente, essa reta ela vai ser algo do tipo A x5 mais B x6 igual a um certo D. Tá certo? Isso é a equação de uma reta, tá bom? E aí veja que isso envolve, né, uma combinação linear entre essas duas variáveis.
né? Então, essa combinação linear, ela pode ser formada com um propósito, né, que a gente vai ver lá na frente, que é formar um score que ranqueie ranqueie as observações, ranqueie os dados, né? Então, aqui, por exemplo, se eu tiver um score que é dado por essa reta, esse score, se ele passar de D, aí eu digo, a nota é genuína. Se ele for inferior a D, a nota é falsa. Tá certo? Então, veja como o aspecto simplificador, né, de você trazer a multidimensão para uma coisa visível aí na escala linear, certo? Essa é uma das coisas que a análise multivariada procura fazer, né? Justamente trabalhar com informações que sejam visíveis, né, numa dimensão reduzida, tá certo? Essa é a ideia geral aqui desse conteúdo, né, de análise multivariada. E aí, dados, a gente vai ter dados de várias naturezas, a gente precisa avançar um pouquinho mais nesses conteúdos para poder discutir com vocês essas questões mais que envolvem mais essas análises mais múltiplas, né, com esses indicadores. Mas aqui, por exemplo, eu já mostrei para vocês que com um gráfico de dispersão, eu consegui observar um padrão, e se eu conseguisse identificar, né, uma reta, eu teria um score, e um score que classificaria as notas verdadeiras e as notas falsas, pelo menos do ponto de vista de estatística descritiva, né? Ou seja, descritivamente, eu conseguiria fazer essa distinção aí, usando esse score ou esse indicador. Ok? Então, pessoal, deixa eu fazer aqui essa pergunta final aqui. O que é que vocês têm para me dizer aí da aula de hoje? O que é que vocês acharam? Deixa eu primeiro encerrar aqui a gravação, tá? Para não ficar tão extenso.